Olá, nesse vídeo nós vamos falar do vértice da parábola, o que equivale a também dizer que são os pontos de máximo e mínimo. Aqui eu tenho um esboço de uma parábola com cavidade para baixo. Isso significa que o valor de A é negativo, A menor que zero. Nesse meu segundo exemplo eu tenho uma concavidade para cima. Isso significa que o nosso A é positivo, ou seja, A é maior do que zero. Lembrar que uma equação do segundo grau ela tem o formato y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b, c são números reais e o a é diferente de zero. Então, o nosso vértice da parábola, aqui nesse nosso primeiro exemplo, ele é o ponto que está aproximadamente aqui na parábola. Então, aqui a gente vai colocar assim v de vértice, e ele divide essa parábola de forma simétrica. O mesmo ocorre aqui no outro esboço da parábola. Ele está mais ou menos aqui, aqui é o nosso vértice, e é um ponto simétrico, ou seja, ele é um ponto que favorece aqui um eixo imaginário. É um eixo de simetria, ele vai dividir a nossa parábola em duas partes iguais. Nesse outro exemplo aqui também, nós temos também esse eixo aqui, e ele forma uma simetria também com a parábola. Agora, por que a ideia do máximo e mínimo, né, que seriam os pontos de máximo e mínimo, por que eles recebem esse nome? Eu vou mostrar melhor no software GeoGebra. Vejamos aqui então uma parábola com cavidade para cima. À medida que a gente mexe aqui, o ponto A se desloca, a gente está pegando um intervalo aqui qualquer. Repare que a imagem de A ela vem diminuindo o seu valor, diminuindo, diminuindo, até a gente chegar no vértice, e depois esse valor começa a aumentar de novo. Então a gente diz que esse ponto aqui é o ponto de mínimo da parábola, ou seja, porque não há um valor menor depois desse para o intervalo dado aqui, né? Esse ponto então do vértice da parábola, quando ela tem a concavidade para cima, é também conhecido como ponto de mínimo. E quando a concavidade é virada para baixo? Veja, aqui é um exemplo da concavidade virado para baixo. A gente vai mover o ponto aqui ao longo do domínio, e aí o ponto B vai se aproximando aqui do vértice, vai se aproximando até ele chegar num ponto máximo e depois ele decresce novamente. A gente está fazendo essa comparação de crescimento e decrescimento em relação ao eixo y, ou seja, a imagem do ponto B. Então, o vértice aqui da parábola ele se torna o ponto de máximo quando a concavidade da parábola está voltada para baixo. E como a gente calcula o valor numérico aí deste ponto, né, sabendo então qual é a sua função? Vamos voltar lá para a tela inicial. Bom, veja, aqui esse vértice ele vai ter duas coordenadas. A gente vai chamar de x de vértice e o y do vértice. xv, yv. Como que a gente calcula? Veja bem, esse ponto aqui, que é o xv, ele é um ponto simétrico em relação às raízes dessa equação. Então, a gente tem aqui um x1 e um x2. Então, o x de vértice, a gente está vendo ali, que ele equivale a mesma coisa que eu pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2. Ele é o ponto médio aí entre as raízes, tanto neste primeiro exemplo onde o a é negativo, quanto aqui quando o a for positivo. E mesmo que eu não tivesse aqui a representação dos eixos dos reais, se a gente tivesse uma parábola acima ou abaixo do eixo, ou seja, suas raízes são raízes complexas, funciona do mesmo jeito esse nosso raciocínio aqui, a nossa demonstração. Daí a gente sabe também que da soma das raízes de uma equação de segundo grau, se a gente pegar aqui x1 mais x2, a gente viu num vídeo anterior, isso equivale a menos b sobre a. Fazendo a substituição aqui então, a gente tem x de vértice igual a menos b sobre a, tudo isso dividido por 2. Fazendo um ajuste aqui então, o x do vértice vai equivaler a menos b sobre 2a. Então aqui a gente já conseguiu obter o valor, né, do x do vértice
dado que a gente conhece, então, os valores aí de uma equação do segundo grau. Veja que aqui ficou b dividido por 2a, né? Menos b dividido por 2a, onde b e a são esses valores dados aqui na nossa equação. Agora, como que seria o y do vértice? Bom, veja que esse ponto, ele tem aqui coordenadas x do vértice, y do vértice, então seria apenas substituir o x do vértice na equação toda, que aí a gente descobre a sua imagem. Ou seja, vamos fazer aqui, vamos pegar y do vértice, isso vai ser igual ao a, que multiplica o valor de x, só que o nosso x é o x do vértice, então menos b sobre 2a, e tudo isso ao quadrado, mais b, que multiplica o valor de x, que equivale a menos b sobre 2a. Fecho parênteses aqui também. Mais c. Daí agora vamos fazer um ajuste algébrico aqui. Vamos ver o que dá. Bom, a gente vai ter y do vértice igual ao a, que multiplica... Bom, eu vou elevar aqui ao quadrado, uma propriedade de potência simples. Número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. Então, a gente tem aqui b ao quadrado dividido 2a também ao quadrado, ficaria 4a ao quadrado. A gente tem que elevar os dois aí devido a uma propriedade de potência. Daí, menos, porque aqui eu já estou fazendo a distributiva, né? Mais vezes menos. Aqui não tem quadrado, então esse continua negativo. Então, b vezes b dá b ao quadrado, dividido por 2a. Daí, mais c. Fazendo um ajuste aqui, uma divisão, né, entre esse a e um dos a's que estão aqui no a quadrado. Continuando aqui, a gente tem o y do vértice igual b ao quadrado dividido por 4a. Daí menos b ao quadrado dividido por 2a mais o c. Aqui, como a gente tem uma soma de frações, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos puxar um traço aqui. O MMC entre 4a e 2a é o próprio 4a. E aí a gente vai seguir, né, a propriedade lá para somar frações. Vamos dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 4a dividido por 4a dá 1, vezes b quadrado equivale a b quadrado. 4a dividido por 2a equivale a 2. Então, isso ficaria menos 2b ao quadrado. Mais 4a dividido, aqui embaixo do c é como se tivesse o número 1. 4a dividido por 1 vezes c fica 4ac. Daí, continuando aqui ainda fazendo o ajuste, b quadrado menos 2b quadrado. A gente tem menos b ao quadrado. E aí, mais 4ac. Tudo isso dividido por 4a. Repare o numerador como ele ficou. Lembra que quando a gente vai calcular as raízes da equação do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara e em um determinado momento a gente tem um delta. O delta equivale a quanto? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E repare que aqui no nosso numerador a gente tem a mesma informação, só que com sinais trocados. Então, isso significa que equivale ao menos delta sobre 4A. Daí, a gente tem aqui, então, a informação agora do y do vértice. O y do vértice, então, vai ser igual a menos delta sobre 4a. Daí, a gente completa aqui, então, a gente vai ter as coordenadas aí do vértice, né? Que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nos próximos vídeos, vamos fazer exemplos numéricos. Até lá!